A paz do Senhor, louvado seja Deus, abrindo mais um vídeo aqui para deixar uma experiência da parte do Senhor. Vou começar com uma palavra, Atos 4, no versículo 31, vai dizer que Paulo e Silas, eles oravam, e quando eles oravam, o lugar se moveu, e eles pregavam a palavra com ousadia. Eles pregavam para que o Senhor possa usar ele é, é, ousadamente na palavra, usar ele para quando colocar as mãos no enfermo ser curado. E quando eles terminam a oração, no versículo 31, Atos 4, versículo 31, o lugar ele se move, E o lugar se move e eles pregavam a palavra com ousadia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando está em Atos, a oração move aquele lugar. O que quer dizer isso? Que nós, aleluia, nós, através da nossa oração, de boca fechada, a gente não consegue nada, mas quando a gente coloca os joelhos no chão e ora a Deus, Deus, ele entra em providência, porque aqueles homens oraram, eram homens semelhantes a qualquer um de nós, a mim, a você, um homem semelhante com as mesmas paixões, com a mesma aparência, com a mesma ideologia, com o mesmo com o mesmo sentido de vida, pessoas que nem você, comum, orou e o lugar se moveu e a palavra era pregada com ousadia. E eu fui dormir tranquilo depois de ter buscado o Senhor durante aquele dia, fui dormir tranquilo, sonhei que eu estava indo para a sala, da frente para o fundo é a segunda e do fundo para frente é a primeira, e eu estava indo do fundo para frente, aí me encontrei com a primeira sala, que do fundo para frente, E ali uma presença gloriosa, um fogo muito forte, uma glória assim na parede. E ali rapidamente eu identifiquei que era o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha vindo me visitar, aquela presença gloriosa, aquele poder glorioso na parede, e eu não podia olhar que o meu rosto derretia em sonho isso. E eu queria olhar, mas quando eu olhava o rosto derretia, eu ficava com medo e tirava o rosto. Mas eu queria olhar tanto que eu fixava os olhos naquele lugar e o rosto derretia. E quando o Espírito Santo percebeu que eu não ia tirar o rosto, ele saía. Eu deitado no sofá olhava para a parede, vi aquela visão gloriosa em sonho, uma glória muito forte. E eu aqui no meu quarto de outras vezes também, eu sonhei que eu estava dormindo e na parede eu via o Espírito Santo, com aquela presença gloriosa. O Espírito Santo estava ali na parede de forma corpórica de uma pomba. Não era uma pessoa nem nada, mas era uma forma corpórica de uma pomba. Ele estava ali e tinha luz, o seu cabo assim, as suas penas nos cabos, saía luz assim nas suas penas das asas, as asas abertas, saíam uns raios de luz assim. Era uma coisa linda, maravilhosa, Testemunhando, e eu me identifiquei logo que era o Espírito Santo, aquela luz, aquela pomba ali, porque o Espírito Santo na Bíblia pessoas entendem que é como uma pomba, porque desceu sobre Jesus ao ele ser batizado de uma forma corpórica de uma pomba, desceu sobre Jesus. E eu logo vi aquela pomba na parede, sonhando, eu percebi que era o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então eu tive a alegria de contemplar tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Eu tenho esse testemunho aí. Creio que é no YouTube. Se eu vou até dar uma olhada, acho que eu gravei, tá aí gravado no YouTube. E do Pai. E o outro dia é uma busca incessante, bem profunda em Deus. Eu estava sentado em minha cama no meu quarto, e aí louvando o hino da harpa. Eu tinha 3 hinos da harpa para louvar. E quando eu fechei o olho, se não me engano foi no segundo hino da harpa, fechei o olho, estava olhando, bendito seja se eu não me engano foi esse louvor da harpa cristão, do número 39, bendito seja. Aí eu fechei os olhos e de repente vi um ser, uma pessoa, cabelos no ombro, um pouco amarelado, cor de ouro,
e preto e um pouco amarelado, cor de ouro, um cabelo muito lindo, muito bonito, batia nos ombros, para baixo, assim, nos ombros, assim, um pouco abaixo do ombro, assim, né? Uma cor muito linda, muito maravilhosa, vestido de vestes brancas, e andava, ele estava andando, e eu só deu para ver de costa, né? Não deu para ver a frente. E ali a voz falava comigo, eis aí o Espírito Santo. Né? Então eu vi o Espírito Santo como uma luz gloriosa, uma glória muito forte, um fogo assim. Eu vi o Espírito Santo desta forma, foi muito lindo. Eu fico feliz com a obra de Deus aqui na terra, é muito maravilhoso. Oh, glória, aleluia. E ao dormir eu vi como uma forma corpórica de uma pomba. Ele não é uma pomba, ele é uma pessoa. E quando eu estava louvando o hino da harpa, eu vi ele. Verdadeiramente ele é uma pessoa. De costa, andando de vestes brancas, um ser de cabelos loiro, de personalidade, pessoa Gaza, né? Uma pessoa Gaza, quando a gente olha cabelo louro, a gente dá para ver que não era uma pessoa, não era muito Gaza, mas uma pessoa, né, não era de aparência escura, mas era de uma pessoa clara, né? Cabelos cor de ouro, loiro, né? Um pouco loiro, as chamas louro assim. Então eu me identifico com cabelo de ouro, né? E era preto e amarelo, cor de ouro. Muito lindo, muito maravilhoso. Senti a presença de Deus adorando e logo ouvi aquela visão muito linda, muito maravilhosa. E um dia eu fiz uma campanha, o Senhor disse que ia se revelar e eu falei, então eu falei, eu vou buscar. Subi ao monte, buscava o Senhor, me santificava um dia não, um dia sim, e buscava o Senhor, né? O Senhor venha me perdoar, não gosto de falar que eu algumas coisas, mas enfim. Uma coisa muito linda, eu fiz uma campanha no Senhor e ali não deu, no primeiro mês eu falei, o Senhor não vai se apresentar a mim não. Aí eu desisti, aí o Senhor falou para mim, levou para mim, para Moisés. Moisés falou que queria ver a glória de Deus. Deus falou, nenhum homem me viu até hoje e viveu, né? Olha, ninguém que vai me ver, que me viu, acho que se eu não me engano Deuterônimo, Êxodo 33, alguns versículos abaixo ali, você vai encontrar que Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus fala, ninguém que me viu até os dias de hoje viveu, né? Depois Moisés vê as costas de Deus. Um cenário muito glorioso, né? Uma glória muito forte da parte do Senhor. E ali o Senhor me levou a outra passagem, me levou a passagem de Isaías 6, né? No tempo do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto, sublime trono, né? E ali fala que Serafim voava por cima do trono, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ali o Senhor também me levou para João, né? E eu falei, é verdade, esses homens viu, né? E depois aí eu percebi que é possível ver o Senhor, porque Moisés viu as costas, Isaías viu o Senhor, né? E João também viu o Senhor Jesus. Eu falei, é possível ver. Então eu fiz outra busca de 30 dias, muito forte, né? Uma busca incessante. E quando terminou a campanha, eu abri a porta. Quando eu entrei no quarto, abri uma visão no céu. Um ser como se estivesse pegando fogo, queimando de fogo. E ali eu vi o Senhor, percebi que era Deus, queimando como fogo. E a palavra fala que o Senhor é como um fogo consumidor. Eu fico muito feliz pela chamada do Senhor em minha vida. O Senhor tem revelado coisas grandes, mas para isso você precisa ser íntimo de Deus, para que Deus possa revelar a sua glória, o seu poder, a sua unção. Foi a oportunidade que eu tive, né? Esse miserável homem que sou, né? Pecador, miserável, não merece, mas Deus, aleluia, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Porque o que eu fazia, o que eu praticava, eu não mereço nada, nem de estar testemunhando aqui.
mas a sua graça, como ele disse, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Assim ele disse com Paulo. E quantas vezes eu estava fraco, o Senhor me disse desta palavra, né? E outra vez eu entrei aqui no meu quarto, né? Depois daquele dia, eu presenciei novamente no mesmo lugar, da mesma forma, queimando em fogo aquele homem, aquele ser, queimando em fogo da mesma forma, com a visão aberta, não fechei os olhos. Das duas vezes foi com a visão aberta. A visão bateu nos meus olhos, né, mostrando que não era mentira, mas era verdade. Ele estava confirmando que ele é real. A palavra fala que o Senhor é um fogo consumidor. Do seu nariz sai fumaça, se eu não me engano é o Salmos que diz isso, né? Um Deus trino, um Deus poderoso, um Deus grande. Jesus, eu contemplei também Jesus, né? Para a glória de Deus, eu contemplei Jesus na cruz, né, quando eu estava na igreja. Deus mandou fechar os olhos e lembrar da cruz. E ali eu vi Jesus ali, como se tivesse crucificado ali, né? E quando eu olhei para a igreja estava sendo feito como se marionete. Eu perguntei, Senhor, o que está acontecendo? Ele disse, são os vícios que eles têm, por isso eles estão presos, sendo marionete de demônios. E isso por causa das televisão e muitas outras coisas, né? E aí eu falei, E aí eu testemunhei até na igreja. Outra vez eu vi Jesus, né, caminhando em um lugar e pessoas arrumavam broco nele. E os brocos iam batendo nele, ia quebrando, mas ele não parava, ele continuava. E ali eu vi aquilo e o Senhor estava me mostrando. Não importa as pedradas que eu estou levando, não importa nada que está acontecendo. Ataque, guerra, batalha, trovões, relâmpago, o que está acontecendo. O segredo é não parar. É isso que o Senhor está falando contigo. Não pare. Foi essa lição que o Senhor passou para mim, eu passo para você. Não pare no caminho, não desista no caminho, porque o Senhor é contigo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é contigo. O Senhor fala nos demais irmão meu, através de Paulo. O Espírito Santo fala: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. E eu sempre busquei fortalecer-me no Senhor e na força do seu poder. Eu te convido para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O Senhor quer e deseja mudar a tua história a partir deste momento. Deus seja louvado através da tua vida. Vou estar compartilhando esse vídeo aí no Facebook, fica à vontade para compartilhar, curtir, que Deus em Cristo possa abençoar, seja um evangelista, um homem de Deus que propaga o bem em nome de Jesus, para esse vídeo edificar outras vidas. Vou compartilhar também no YouTube, se inscreva no canal, você não vai pagar nada, é de graça, e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos, também é de graça, deixe o seu like, também é de graça, e Deus vai te abençoar. Seja edificado em nome de Jesus.